E eu queria te convidar a abrir comigo a tua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós estamos iniciando hoje uma série chamada Improváveis. E talvez você vai se identificar em algum que outro momento com algum personagem, com alguma história de algum homem ou mulher de Deus na Bíblia, em que a sua história tinha tudo para dar errado, tinha todos os elementos para não acontecer o que aconteceu, mas ainda assim Deus decidiu restaurar a sorte e mudar a sorte. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas do verso 1 ao verso 11, mas eu vou pedir para você manter aberta a tua Bíblia, porque eu quero também discorrer sobre alguns outros versos, e portanto vai ser importantíssimo que você mantenha aberta a tua Bíblia. Todos acharam aí? Ajuntaram os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Fique com esse nome aí, Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saías, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Mantenha aberta a tua Bíblia, por favor, e eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, Senhor, como sempre o temos feito em momentos como esse. E rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Senhor, nessa noite nós cantamos e te adoramos aqui, Senhor, e que presença maravilhosa do Senhor nós sentimos desse lugar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de oferecimento ao Senhor, de adoração, de louvor. Mas nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor continue falando conosco, e que nenhum de nós, Senhor, saiamos desse lugar sem ouvir a tua voz, e que ela possa, Senhor, reverberar durante a semana, o mês que entra, e que sejamos alimentados por ela sempre, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Sabe, queridos, as narrativas do Antigo Testamento, elas têm um modo um tanto interessante da gente ler e conhecer, porque ela quase sempre, e muitos dos escritores, eles trabalham numa perspectiva muito clara de contrastes.
Você vai encontrar contrastes volta e meia nas narrativas, e algumas são até paralelismos que são feitos dentro do estilo literário. E o livro do profeta Samuel é um livro que vai estar recheado disso, porque nós vamos encontrar no livro do profeta Samuel relatos sobre escolhas de figuras reais que vão assumir tronos. E dentro dessas escolhas nós vamos encontrar contrastes. E sabe que dentro da narrativa bíblica do livro do profeta Samuel, o capítulo mais extenso que você vai encontrar é esse que nós lemos. O capítulo de número 17 é um dos maiores capítulos que você vai encontrar, uma história um tanto longa. E sabe por quê? Porque ela é rica em elementos. Ela vai contar de um confronto, de uma batalha, e que você certamente já viu muito em desenho animado, já viu muito em histórias e narrativas que são compartilhadas com crianças. Porque ela vai contar uma história clássica, e assim nós a conhecemos como a história da batalha entre Davi e Golias. Só que nessa noite eu quero te convidar para que você olhe para esse texto, para essa história, com uma perspectiva completamente diferente. E eu espero que nessa noite você possa sair daqui sendo alimentado com uma porção a mais de fé, por aquilo que esse texto tem a nos ensinar. E o certo é, ela serviu de inspiração para muitos casos que nós encontramos. Quase sempre quando você vê um pequeno time ganhando de um grande time, geralmente no dia seguinte as notícias vão dizer: o Davi ganhou do Golias, porque exemplifica um time pequeno ganhando de um time grande. Outras vezes você vai encontrar quando se trata de uma grande batalha que você está enfrentando diante da pequena força que lhe é apresentada. No ano de 2006, 2007, salvo me equivoco, uma produção cristã, gospel, lança um filme de um treinador de um clube que durante 6 anos nunca ganharam nada. E estavam a ponto de, ele já estava a ponto de entregar de jogar a toalha. Até que alguém o inspira e mostra para ele que é possível ganhar, e ele conquista aquele título, e o filme vai ganhar como título Enfrentando Gigantes. Porque se trata daquilo que na ótica humana, se trata daquilo que dentro de um campo de visão natural você olha e diz assim: é impossível. Por que a escolha de Davi aqui? Porque de fato todos os elementos que nos apresentam esse texto nos mostra que é o menos provável para entrar no cenário e levar uma conquista. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai se produzir justamente em um ambiente onde os filisteus, que é um povo que volta e meia estava dando trabalho para os israelitas, e algumas vezes inclusive foram derrotados pelos israelitas, não foram dizimados por completo, mas sofreram baixas volta e meia. Então os filisteus agora têm uma brilhante ideia. Qual é a ideia? Vamos propor uma batalha que aconteça em moldes diferentes. Quais são os moldes? Representativo. Por quê? Porque geralmente havia-se formas, e você certamente em filmes você já chegou a ver isso. Havia-se formas em que batalha se produzia. Uma delas era quando todos os exércitos entravam no campo de batalha, e até que um dos exércitos fosse completamente dizimado, o outro não sairia vitorioso.
Outra forma é quando o rei que estava dentro do campo de batalha morria e alguém como representante levantava uma bandeira branca dizendo: nós nos rendemos, nós perdemos essa batalha. E uma terceira forma, que certamente era a que menos dano traria para o exército, era aquela representativa, onde cada um dos exércitos escolhia apenas um homem, e esse homem entrava no campo de batalha, e então aquele que ganhasse daria por vencido então a batalha. Esse aqui é o modo da batalha que se produz aqui nesse vale, no vale de Elá. Só que os filisteus não são bobos, porque se você que conhece um pouco da história da conquista da terra prometida, nos diz que quando Josué, Caleb começam a conquistar aquela terra, e os anaquins e os nefilins que lá estavam eram homens de alta estatura, eles fogem. E uma das cidades em que os anaquins e os gigantes fogem é justamente a terra de Gate. Certamente Golias era algum dos descendentes dos homens que anos atrás sofreram perda a causa de batalhas nesse campo. Portanto, aqui eles escolhem Golias, colocam Golias, e Golias dia tras noite vai chegando ao campo de batalha e vai desafiando o povo de Israel. Pois bem, esse é o transfundo desse enredo que você acaba de ouvir agora. E aqui eu queria que nós pudéssemos nessa noite pensar juntos, que lições nós tiramos dentro de um ser que, olhando para ele, é um ser improvável. Porque Davi nada mais é do que um garoto, e entende-se, há um consenso que a sua idade aqui estava entre 15 e 17 anos, não passava mais do que isso. Um garoto que um dia o seu pai, e no verso 12 vai dizer que o seu pai o chama, Jessé o chama e diz assim: Davi, eu tenho uma missão para você, Davi. Qual é, pai? Vá lá no campo de batalha e vai levar queijo para os seus irmãos. Certamente Davi era mineiro. Davi foi levar queijo para os irmãos. E quando Davi vai levar o alimento para os irmãos, o pai inclusive tem uma ideia, porque o pai vai dizer, no verso 19, vai dizer assim: não, porque Saul e os seus irmãos estão lá no campo de batalha lutando contra os filisteus. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha nada nessa época para poder transmitir uma informação e dizer: olha, o bicho está pegando aqui, mas é para nós, não é para os filisteus não. E Davi vai entrar nesse cenário. Davi vai chegar então e vai perguntar o que está acontecendo. E alguém vai dizer: olha, Davi, o que está acontecendo é o seguinte, Davi, preste atenção, rapaz, o rei está meio que amedrontado, porque todo dia um gigante chamado Golias está vindo no campo, e ele chega e ele afronta, e você vai encontrar mais de uma dezena de vezes o gigante afrontando o povo de Israel. E quando ele está afrontando, então ninguém saiu, então o rei está dando algumas recompensas. A primeira delas é que aquele que ganhar essa batalha, ele vai ganhar bens, vai ter bens. Segundo é que vai casar com a filha, vai ser genro do rei. E o terceiro, que não vai pagar 1 centavo de imposto. Então a proposta é super atraente. Eu imagino Davi olhando assim, falando: sim, né? Isso é igual vender agora uma passagem lá para a faixa de Gaza. Dar uma passagem grátis de avião e agora para ir lá para a Ucrânia. Ninguém quer. Só que Davi, ao chegar naquele ambiente, ele começa a perceber que tem algo de errado. E não é a batalha. E não é a batalha que está sendo errada. É a forma que está se produzindo aquela batalha. E sabe, irmãos, a ideia aqui é que o improvável de Deus aqui vai ser levantado, porque vai ser o único
que vai olhar com uma perspectiva diferente, porque até então os homens de Saul estão vendo um gigante. Os homens de Saul, olha o que diz o verso de número 11. Vamos lá para o verso de número 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, ou do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha qual é a reação de Saul. Saul tem a mesma reação de quando ele vai ser levantado e ungido rei, e nos diz o texto que quando está sendo lançado sorte, Saul está escondido de trás das bagagens. E sabe o mais curioso aqui, irmãos, e preste bastante atenção nisso, porque aqui vai uma informação muito importante. Porque todo improvável é aquele que você olha para ele e não consegue ver nada de bom por aquilo que os teus olhos lhe conseguem mostrar. Sabe, irmãos, quando você olha para alguém, talvez a única coisa que você consegue perceber são as falhas, são as imperfeições, são os defeitos. Mas quando Deus olha para nós, Ele não nos vê da mesma forma. Deus não me vê como se eu fosse o meu pecado. Deus não te vê como se você fosse o seu próprio pecado. E sabe, é mais curioso ainda, porque no capítulo de número 9, verso 2, vai nos dizer que o povo havia pedido a Deus um rei. Mas por que eles queriam um rei? Diz o texto: nós queremos um rei que nos represente diante dos outros povos em batalha. Nós queremos um rei que saia à frente, que dê a cara por nós. Nós queremos um rei que possa nos representar e que possa nos proteger. E quando eles olham para dentro de todos, dentre os homens, então eles vão olhar e vão ver quem? Saul. E o texto, capítulo de número 9, verso 2, vai dizer que naquele tempo não havia nenhum homem tão vistoso que do busto para cima fosse como Saul. Imagina o cara, aquele camarada barriga de tanquinho, aquele camarada que intimidava mesmo. E era esse cara, era o Saul. Era um homem que na estatura ninguém se comparava a ele. Mas olha que trágico é isso. Porque aquilo que eles estão olhando, eles estão focando justamente naquilo que o homem pudesse representar para eles. Porque muitas vezes nós somos dados a olhar o que o outro pode representar para a gente em segurança. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Não permita, irmãos, que os seus olhos estejam fitados apenas naquilo que o homem pode te oferecer. Mas entenda que Deus tem algo a mais para te oferecer, que o homem jamais vai conseguir ocupar o lugar de Deus. E aqui o povo havia escolhido, é trágico isso, porque o povo havia escolhido Saul justamente pela estatura, e agora ele está diante de um inimigo que tem estatura. Se o que eles tanto escolheram for alguém de estatura, chegou alguém que era maior do que ele. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: nunca confie na tua força ou na tua riqueza, porque vai ter sempre alguém mais rico do que você. Nunca se ache que você é o mais sabido, o mais inteligente, a mais inteligente, porque sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Não se ache que você é o mais esperto, porque sempre vai ter alguém mais esperto do que você. Mas o improvável nunca olha para si achando alguma coisa. E você já conhece muito bem como se produz a escolha do próprio Davi dentro da casa do seu pai. Sabe, mas eu queria te dizer aqui uma outra verdade que acontece aqui, e porque Davi olha com um olhar totalmente diferente. Olha o que diz o verso de número 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias.
Imagine 80 dias um gigante colocando na porta da tua casa e dizendo: sai para cá, vamos lutar. Sai para cá, vamos lutar. Sai para cá, vamos guerrear. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Nunca permita que um gigante domine o teu território. Nunca permita que um gigante comece a tomar conta do teu território. Sabe quantas pessoas nós temos encontrado que têm brincado com o pecado? Sabe, existe tantas pessoas que estão, assim como Sansão o fez, brincando com Dalila, deitando no colinho de Dalila. Tem pessoas que hoje estão brincando com o pecado, estão dando lugar ao pecado, estão deixando que o pecado entre, e pouco a pouco ele começa a entrar, e quando menos se dão conta, o gigante já está lá na porta, está dentro de casa. Tem pessoas que deram legalidade, abriram a porta e de uma hora para outra, parece que o gigante chegou. Não, o gigante já veio entrando de forma sorrateira. Sabe, Davi começa a perceber que aquilo não é uma afronta de um dia, mas uma afronta de 40 dias. Davi começa a se incomodar porque durante 40 dias ninguém se levanta e diz basta. Sabe, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Não permita que um problema se torne grande dentro da tua casa. Se no primeiro dia você já viu o primeiro indício, pare naquele momento e diga: basta, é hoje, eu não vou deixar nenhum gigante crescer na minha porta. Nenhum gigante vai crescer dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Sabe, eu e a Noélia no começo do casamento ainda, tendo aquelas típicas discussões de casal muitas vezes, e que todo casal tem, porque eu sempre costumo dizer: problema só muda de CEP e de CPF. Eu me lembro de uma ocasião que, tratando dentro do gabinete uma situação, e o marido dizendo: eu vou deixar minha esposa e eu vou mesmo separar. E eu disse: eu posso dizer uma coisa, você vai desejar casar de novo? Não, nunca. Eu falei: vai. Nunca. Eu falei: vai. E outra coisa, no dia que você casar, você vai ter os problemas quase todos iguais, só vai mudar de CPF. Já aconselhamos mulheres falando a mesma coisa, eu digo a mesma coisa, sabe de uma coisa, só vai mudar de CPF. Vai ter outro nome, vai ter outra fisionomia, mas vai ter problema. Eu me lembro que algumas poucas vezes eu deixei o leito da cama por conta de discussão de casal. Até um dia que eu disse, sentamos juntos, oramos, e eu disse: basta, nunca mais isso vai acontecer. Eu não vou deixar gigante nenhum crescer dentro do meu quarto. Eu não vou deixar gigante nenhum crescer dentro do meu casamento, dentro da minha casa. Vai ficar com a cara emburrada, mas que vai ficar abraçado, vai. Nós vamos dar um jeito. Nem que seja com raiva, mas vai beijar. Então, irmãos, Davi começa a perceber que o gigante já havia se instalado por completo na casa. O gigante já cirandava e passeava tranquilamente, dizendo: ei, não tem ninguém não, já estou cansado de dar volta por aqui. Sabe, às vezes nós não estamos percebendo e gigantes estão entrando dentro do nosso lar. Estão entrando dentro do relacionamento de pais e filhos, comportamento de filhos. Estão entrando dentro de ambientes de trabalho, estão entrando dentro de relacionamentos familiares. Mas nós precisamos fazer como Davi, perceber que se tem um gigante que está ganhando espaço, nós precisamos dar um basta nessa história. Nós precisamos dizer: basta, aqui você não tem mais lugar. Porque Davi vai perceber que eles haviam deixado o gigante tomar conta. Eles haviam deixado o gigante dominar o território. E de fato se transformou crônico e difícil, irmãos. O problema é que quase sempre você e eu vamos fazendo vista grossa até que a situação vai se transformando insuportável. Me lembro de uma ocasião em que um aconselhamento, e aconselhando eu dizia justamente a respeito disso: trate de olhar os sinais no começo.
Porque tudo começa a dar sinal, irmãos. Nada da nossa vida acontece da noite para o dia. Nós precisamos estar vigilantes, porque os sinais, eles aparecem. Se o povo de Israel, no primeiro dia em que o gigante aparece naquele território, tomasse uma posição, certamente a história seria outra. Mas aqui então nós vamos começar a ver que o gigante já havia se instalado. Saul via um gigante todo o tempo, porque aqueles que são prováveis na ótica humana sempre vai olhar para alguém e vai ver que tem alguém bom, então deixa eu copiar dele, deixa eu fazer. Mas quem é improvável quer ir direto na fonte, porque sabe que não vai ter ninguém maior do que Deus. Quem é improvável não vai ficar buscando quem vai resolver os problemas dele no arraial, vai buscar diretamente na fonte. Davi é esse homem que não vai buscar dentro do arraial. Saul estava buscando um homem que pudesse vestir a couraça, que pudesse entrar no campo de batalha e que pudesse resolver o seu problema. Em nenhum momento eu vou ver Davi dizendo: não, peraí, você falou isso aí, mas deixa eu ver quem é que vai vir aqui te ajudar. Olha, verso de número 26, acompanhe comigo aí por favor na tua Bíblia. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! A reação de Davi, irmãos, tenha em conta o Deus vivo, que faz toda a diferença. Davi agora toma para si o problema e diz: sabe de uma coisa? O problema não é contra vocês. O problema não é contra Saul. O negócio aqui não é que estão tentando atacar, não é os meus irmãos, Eliabe e os demais, não. O problema é que eles estão tentando atacar e afrontar o exército do Deus vivo. Sabe, meus irmãos, Davi vai dizer: olha, eu me preocupo muito com o Deus vivo e com a reputação desse Deus. E sabe, só porque eles se levantaram justamente contra o exército do Deus vivo, eu me posiciono, eu não vou ficar calado. Sabe, não tenha medo de expor a tua fé, seja através da rede social, seja na roda e círculo de amigos, seja no ambiente de trabalho. Se posicione, porque nenhuma afronta é em si contra a igreja, é contra o Deus da igreja. Segundo que eu aprendo aqui na história, é que há um gigante que não estamos vendo. Há um gigante que não estamos vendo. E é justamente isso que Davi vai deixar claro, irmãos. E eu disse a você que essa história aqui nunca foi para mostrar a discrepância entre Davi e Golias. Ela foi para mostrar que existe um contraste muito grande aqui entre Saul e Davi. Enquanto um está se amedrontando, está se acovardando, o outro está se colocando à disposição. Porque o improvável é alguém que, quando você olha, vai dizer: eu não fazia nada, então eu quero fazer alguma coisa para servir. Quem olhava para mim não via em mim qualquer aptidão ou talento, mas Deus confiou em mim um dia, e eu creio que Ele continua confiando. Foi por isso que Ele me chamou, foi por isso que Ele me escolheu. Davi tinha certeza disso. Enquanto Saul, que recebe uma unção, mas que agora, diante de um espírito, do Espírito de Deus que já não estava mais sobre ele, é a primeira batalha que ele tem que enfrentar.
Saul está amedrontado, está acovardado. Davi diz: não, eu creio. Eu sei, eu posso ser um improvável, mas Deus sempre foi comigo e vai ser agora também. Deus sempre foi comigo e vai ser agora também. Olha o que diz o verso de número 33, preste atenção aí. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Sabe por quê? Imagino quando alguém chega para Saul e fala: Saul, chegou o cara, achamos o cara. Saul começa a se alegrar, porque diante de 40 dias não está vendo ninguém se prontificar. Quando abre a porta, olhando para cima, não vê nada, aí olha para baixo. Você? Rapaz, você está fazendo o quê? Vendendo picolé? Você está vendendo? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você é o do queijo? Você é o rapazinho que vende queijo lá na praia? O que você está fazendo aqui, rapaz? Porque eu não esperava vir de você. Eu não esperava vir daí. Mas olha que lindo, irmãos, preste atenção, verso 35, 34, melhor dizendo. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu agarrei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão contra o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu tenho experiência com Deus o bastante para dizer que Deus pode ainda me usar. Eu tenho experiência com Deus para dizer: Deus ainda responde oração. Eu tenho experiência com Deus para me colocar de joelho e dizer: o milagre ainda pode acontecer. Eu tenho experiência com Deus. O improvável nunca esquece do que Deus já fez na vida dele um dia. O improvável nunca esquece que foi Deus um dia quem o escolheu, um dia quem o separou. Quando alguém olhava para a família dele e dizia: esse aí não tem futuro, mas Deus olhou e disse: tem futuro sim, e o futuro dele se chama eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi está dizendo: o verdadeiro gigante já entrou em cena uma vez, ele vai entrar de novo. Sabe, ninguém estava vendo, eu estava lá apacentando as minhas ovelhas. Saul, deixa eu te contar uma historinha. Eu estava apacentando as ovelhas, de repente apareceu um urso. Outro momento apareceu um leão. Sabe o que eu fiz? Você não tem nem ideia. Eu agarrei, foi pela barba, e disse: daqui você não vai arrebatar nenhuma das minhas ovelhas. Porque o improvável consegue valorizar aquilo que Deus coloca nas mãos dele e diz: eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim, eu estou me colocando à disposição, porque eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Sabe, Davi está mostrando claramente, irmãos, que as experiências do passado com Deus servem para nos afirmar nesse futuro, no presente, que nós temos um Deus em que podemos contar. Sabe, talvez você nunca... E eu não acredito, eu não quero usar o termo nunca, porque eu não acredito que haja alguém que nunca teve uma experiência com Deus. Talvez você nunca se deu conta da experiência que teve com Deus, mas certamente em algum momento da tua vida você teve uma experiência com Deus. O pai do famoso Pascal estava chegando em casa e disse ao filho e à família: vamos orar porque Deus... tenho algo que agradecer a Deus. E a família diz: por que, pai? Porque Deus me livrou. E o que aconteceu, pai? Aconteceu alguma coisa enquanto o senhor vinha cavalgando para casa? Ele diz: não, o fato de eu chegar vivo é porque Deus me livrou. Sabe, meus irmãos, nós temos mais do que motivo de crer e para crer que Deus está conosco em todas as batalhas que se apresentam na nossa vida. E se Deus em algum momento me guardou, me livrou, se Deus em algum momento me escolheu, se Deus em algum momento me chamou, é porque Ele vai continuar fazendo ainda nesse tempo. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não tem medo? Antes de chegarmos na cidade de Vitória, Lohane, eu disse assim: não, porque o Deus que foi conosco, com a minha família na Espanha, que foi comigo em Teixeira, será também nesse lugar. O Deus que foi conosco em todos os momentos mais adversos da nossa vida, Ele também será nesse lugar. Sabe por quê? Porque nenhuma experiência do passado ficou para ser esquecida, ficou para ser lembrada como combustível de dizer: Deus ainda faz no tempo presente. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, como eu disse, o verdadeiro gigante está entrando em cena. Verso de número 40, aliás, eu vou ler desde o verso 43. Quando Davi então se coloca à disposição para ir, Saul fala: rapaz, para quem não tem nada, Davi é alguma coisa. Terra de cego, quem tem um olho só é rei. Então eu tenho aqui pelo menos uma pequena oportunidade de dizer: eu mandei alguém para lá, já que não tinha ninguém mesmo. Davi, vem para cá, Davi, toma aqui a couraça, vista aqui essa couraça aqui, essa armadura aqui. Davi então vai tentar colocar e percebe que a couraça já não lhe cabia. É interessante porque na realidade a confiança de Saul estava: a couraça que eu colocar em você vai ser um elemento a mais. E Davi não precisava de nenhum elemento desse para poder ir àquele lugar. O que Davi tinha era o que ele sempre usou enquanto ele estava pastoreando. Porque a funda e as pedras era algo que Davi sempre tinha durante o seu pastoreio. Sabe, irmãos, você não precisa que Deus coloque algo novo na tua vida para você trabalhar, não. É o que você já sabe fazer, é o que Deus vai te usar para fazer. Você não precisa que Deus, não, agora, eu não sei dançar, eu vou agora para coreografia, para dança, viu, Geisa? Não adianta, irmão. Os ossinhos aqui, os esqueletos aqui já não movem mais. Não adianta. Mas o que Deus te capacitou para fazer, isso é suficiente para que você seja instrumento nesse tempo. Sabe, não fique à espera de que Deus te dê algo novo. Não, tem gente: Senhor Deus, me dá algo novo. Deus está dizendo: o que você tem, coloque em minha mão, sempre será novo. Porque eu sou Deus que renova na tua vida a cada manhã. Então sempre será algo novo. Só se coloque à disposição e será algo novo amanhã também. Aleluia. E aí, irmãos, então Davi vai chegar e diz o verso 42: olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Se fosse nesse tempo, cabia um processo. Era um cara que tinha ruivomofobia. Disse o filisteu a Davi, viu, Gisele? Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, verso 44: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. Sabe, irmãos, havia um outro fator interessante nas batalhas. Todos os povos atribuíam a vitória de uma guerra a uma divindade que lhe protegeu e lhe guardou durante essa batalha. Se você for assistir séries e filmes épicos, principalmente os nórdicos, os vikings ou os vikings, você vai ver que geralmente havia uma divindade
que era buscada para proteção antes de sair ao campo de batalha. O filisteu está dizendo: olha, você vem para mim, mas o seu Deus é muito fraco. O seu Deus é tão fraquinho que mandou você. Então o seu Deus não quer ganhar nada. É o que Golias está querendo dizer a Davi aqui, em outras palavras. Mas sabe, irmãos, Davi vai mostrar aqui que há um outro gigante no campo de batalha. E esse gigante era o que o povo ainda não havia visto. Esse gigante era o que Saul ainda não havia visto, mas que Davi estava vendo todo o tempo. E esse outro gigante era o próprio Deus vivo que estava no campo de batalha. Enquanto o olhar do povo é um olhar de pequenez, o olhar de Davi é dizer: eu não tenho problema em entrar nesse campo de batalha, porque eu já sei quem é o gigante de fato nessa história. E o gigante não tem nome de Saul, o gigante tem nome do exército do Deus vivo. O gigante tem o nome de Jeová Sabaote, aquele que guerreia as minhas guerras. O meu gigante é muito maior do que o seu, filisteu. O meu gigante, ele domina durante todo o tempo. O meu gigante me entregará você nas minhas mãos. O meu gigante vai colocar você, enfermidade, no lugar. Vai colocar você, diabo, no lugar. O meu gigante vai mostrar quem é que manda nesse território. Davi não tem temor nenhum em descer no vale de Elá, porque Davi sabe quem é o gigante que está com ele. Davi sabe quem é que está com ele durante todo o tempo. Meu irmão, minha irmã, saia daqui nessa noite entendendo que o tamanho do gigante não era o problema aqui, mas sim a incredulidade do povo em não conseguir olhar para o verdadeiro gigante na história. Sabe, todas as vezes que eu e você nos acovardamos, nos amedrontamos, nós estamos dizendo para o inferno que está nos assistindo: nós não cremos no gigante que está pelejando por nós. Nós não cremos no gigante que está guerreando por nós. Nós não cremos naquele que guerreia as minhas guerras. Mas Davi entra no campo de batalha, dizendo: olha, Golias, você está vindo contra mim com a sua lança, com o seu escudo. A ponta da sua lança pesa mais de 7 quilos. O seu escudo precisa de um escudeiro para carregar. Quer dizer para você uma coisa: o meu gigante, ele é tão grande que ele não cabe só dentro de mim. Ele pertence a todo o povo que busca. O meu gigante está dentro de cada lá que, quando tem uma situação, se ajoelha, busca a face dele e diz: gigante, entra em cena. O meu gigante, ele é capaz de guerrear as maiores guerras e batalhas. O meu gigante, ele sempre está a postos para poder guerrear a minha guerra. O meu gigante, não houve nem nunca haverá quem possa vencê-lo. O meu gigante, ele tem exércitos e exércitos que estão espalhados por toda a face da terra. O meu gigante está separando um grande exército que está reunido hoje aqui e em diversos lugares, e que tem um lugar guardado nos céus para eles. O meu gigante venceu a morte. O meu gigante venceu o inferno. O meu gigante não perde batalha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi está dizendo: olha, eu não tenho problema em entrar em batalha. O meu problema é se o meu olhar se voltar para o gigante errado. O meu problema é se eu, por algum momento, perder de vista quem é o meu gigante. Davi vai descer. Ele vai lutar contra o gigante Golias de uma forma bem simples, pegando a sua funda e com a primeira pedra ele vai lançar na fronte, onde não havia qualquer proteção. Você já conhece muito bem a história, e nos diz o texto que o gigante vai cair de fronte. É interessante, irmãos, que quando a arca vai cair nas mãos dos filisteus, e eles vão levar e vão colocar diante de divindades,
E Asdote é um deles, que durante colocava a imagem diante da arca, a primeira coisa que acontecia é que a imagem sempre caía de frente para o chão. Sabe, aqui a mesma forma, irmãos, esses últimos versos do 48 ao 52, eles são para nos mostrar uma coisa. Alguns vão olhar e vão ver apenas a mão de Davi lançando na fronte, mas Deus quer nos fazer olhar e ver que havia uma mão que estava conduzindo a mão de Davi. Se você confiar no gigante, sempre haverá uma mão que vai conduzir a sua. Sempre haverá um gigante que vai te conduzir e te fazer entender como você precisa guerrear, como você precisa batalhar, como você precisa se resguardar e recorrer a Deus. Sabe, o povo de Israel estava crendo que era Saul que ia resolver. Havia depositado toda a confiança em Saul. O povo de Israel estava confiando na figura humana. O povo de Israel estava confiando na força e na capacidade do homem. O povo de Israel estava confiando na escolha quase que única da figura de Saul. Mas Davi vem mostrar que não se tratava de homem, não se tratava de quem eles iriam escolher, mas se tratava de quem de fato era o gigante capaz de vencer aquela batalha. Sabe, meu irmão, eu sei que você tem profissionais que podem te atender. Eu sei que diante de problemas emocionais você tem profissionais que podem te atender, e de fato eles existem para isso. E eu não estou querendo tirá-los de lugar nem de cena. Mas sabe, eu tenho visto uma geração que também muitas vezes tem fechado o olhar para o verdadeiro gigante da nossa vida, que pode nos guardar. Tem pessoas que têm a primeira situação que lhe aparece de confronto, parece que quem vai solucionar o seu problema é o melhor especialista, o melhor médico. E quando, depois de recorrer a todos os médicos e profissionais, e volto e reitero, eles têm o seu lugar, e eu creio que são instrumentos também de Deus. Mas depois de recorrer a todos, alguns que diz: pastor, agora só nos resta orar. Quando na realidade o primeiro que deveria ser procurado fica como última opção da lista. E Deus está nos dizendo: tem gigante maior nessa história. Tem gigante maior para resolver o meu e o teu problema, meu irmão, minha irmã. Tem gigante maior para nos guardar e nos proteger. Tem gigante maior para solucionar aquele problema que qualquer um olharia e diria: não tem jeito. Mas Davi se sente ofendido, porque haviam esquecido o verdadeiro gigante. Davi vai dizer quem é esse incircunciso, e quando ele faz menção da incircuncisão, ele vai dizer: quem é esse que não tem pacto com Deus? Porque quem tem pacto com Deus sabe quem é maior na vida dele. Eu imagino, talvez depois surgindo o Salmo 20, número 7, dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção o nome do Deus vivo. Uns confiam em carros, outros em cavalos ou cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus!